né? Mas um cadeirante que tem que passar por uma rua que não oferece nenhuma condição de mobilidade, ele está tendo o seu direito de ir e vir negado. E a gente assiste isso se repetir em várias ruas de vários bairros da nossa cidade. Então, o que nós estamos lutando aqui não é por caridade, nem por bondade, nem nada. É pela preservação de direitos dos nossos cidadãos. Quando o vereador Djalma coloca a questão do compromisso dos parlamentares com a nossa cidade, e ele destaca bem essa questão das emendas, né, eu gostaria de apenas complementar um pouco dessa ideia, defendendo aquilo que eu acredito, que eu acho que não basta só destinar emendas para a cidade, mas eu acho que é preciso também que um deputado ele participe da rotina do dia a dia da cidade. É preciso que o deputado ele discuta com a população qual é o destino que está sendo dado àquela emenda. A gente percebe muito, né, deputados que usam a emenda parlamentar como base para a compra de apoio político. Ou seja, eu quero fechar um acordo com o prefeito, então eu chamo ele, passo R$1 milhão ali, aquele 1 milhão, um pedaço vai para um lado, um pedaço vai para o outro, e a população não é envolvida nessa discussão. Então, eu concordo com a fala do vereador Djalma, mas eu também gostaria só de complementar um pouco do meu ponto de vista, de que, além desse compromisso de trazer recursos, também haja um compromisso de discutir com a população a aplicação desses recursos. Porque de nada vai adiantar, por exemplo, para mim, como cidadão, chegar aqui e votar num deputado, né, que vai trazer R$1 milhão para Carpina. Mas esse R$1 milhão ele vai ser utilizado, por exemplo, para alugar um carro de luxo pelo valor de um ano de R$140 mil para um aluguel, quando, na verdade, o preço de compra pode ser muito menor. Então, o que é que mudou a minha vida enquanto cidadão? A vinda desse recurso de emenda parlamentar. Nada. Então, é importante que haja um diálogo também com a população. Diálogo tem que existir entre vereador e o cidadão, entre deputado e o cidadão, entre o prefeito e o cidadão, e todos que estão em mandato, né, porque todos foram eleitos pelo povo para representá-lo. E com relação ao último assunto que foi apresentado, a questão da volta às aulas, a gente tem se deparado muito com esse problema, né, com essa falha grave de planejamento da gestão do prefeito Manuel Botafogo, quando está começando as aulas, quando começa a obra, no dia que começa as aulas. E o que eu acho engraçado, eu fico até assistindo e acho muito interessante, é que alguns gestores até, eles se gabam assim de fazer registro em vídeos, em tirar fotos, e está publicando agora que estão fazendo reforma em escolas que já deviam ter sido reformadas em dezembro e em janeiro. Eu percebo um desvio de foco, um desvio de os valores realmente totalmente distorcidos. É querer enganar a população, né, com uma tapeada que está sendo dada agora, uma pintada nas escolas, mostrando que está sendo feito um serviço para encobrir uma incompetência por não ter feito a coisa certa no momento certo. E aí a gente começa a entrar naquele mundo faz de conta. Faz de conta que a educação está boa, faz de conta que as aulas no município começaram na semana passada, faz de conta que está todo mundo tendo bom aprendizado, quando não está. Então, eu vejo muito oportuno esses 3 requerimentos e fica aqui, além do meu apoio, a torcida para que eles sejam aplicados e que melhorem a vida da população. Continue em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação o de número 030. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Coloquei em votação o 031. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Também aprovado por unanimidade. E, por último, o 032. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste levantando-se. Ambos aprovados por unanimidade. Requerimento número 033/2018, de autoria do vereador Diogo Freitas Araújo do Prado, requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Severino Ferreira de Souza, presidente da Câmara Municipal do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo adote as providências necessárias para efetivar a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa Legislativa.
Requerimento número 034/2018, de autoria do vereador Diogo Freitas Araújo do Prado, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido que o mesmo adote providências necessárias para realizar um processo de seleção pública para a escolha de empresa para a exploração do transporte público municipal. Requerimento número 035/2018, de autoria do vereador Diogo Freitas Araújo do Prado, que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor Manuel Severino da Silva, prefeito do Carpina, proposição no sentido de que o mesmo apresente cópia do contrato, boletins de mediação e notas fiscais com atesto dos pagamentos realizados à empresa Zargo Construtora e Assessoria Limitada ME durante o período de outubro de 2017 ao corrente mês do ano fluente. O senhor está com a palavra para justificar seu requerimento. Senhores, através do requerimento... Bom, perdi aqui o número, porque a pauta... 033. É o 33, que é o primeiro. Na ordem, né? Na ordem, é o 033. Isso. 33, 34, 35. Isso. Pronto, então, através do requerimento número 33, eu peço ao senhor presidente que sejam tomadas medidas necessárias, né, as medidas cabíveis, para que nós possamos efetivar a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, para que nós possamos também aplicar o Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa. Eu percebo que foi um avanço muito grande no ano passado, quando nós conseguimos, a duras penas, apresentar esse projeto, que foi por diversas vezes questionado por uma minoria isolada aqui dessa Casa, como uma tentativa de ser uma mordaça ou de ser um instrumento de cessar o direito de livre exposição aqui dos nossos vereadores. E nós conseguimos mostrar que o objetivo do Código de Ética é exatamente o contrário. É garantir o direito de cada vereador aqui se posicionar nessa Casa, defender suas convicções e ser respeitado por isso. Conseguimos, no dia 31 de julho do ano passado, a redação final dessa lei. E agora, por uma discussão jurídica, onde o Poder Judiciário provocou essa Casa e orientou pela suspensão, né, da comissão que já tinha sido nomeada, nós não temos hoje, por essa questão, a condição de ter uma comissão de ética atuante nessa Casa. Isso é algo que me traz muita frustração, não é? Porque eu entendo que o tempo que iniciou essa discussão até agora já foi mais do que o suficiente para a gente sentar com o Judiciário e dizer: senhor juiz, qual é a dúvida que há com relação a essa nomeação? O que é preciso de ser feito para esclarecer aqui? Vamos esclarecer, vamos resolver e vamos efetivar ou a comissão que foi nomeada no ano passado, ou nomear uma nova comissão, como foi feita com as outras comissões já para o início desse ano legislativo. Então, o que eu peço, senhores, e em especial o presidente e a mesa diretora, é que nós possamos fazer algo para acelerar essa discussão, esse impasse que há entre a discussão, né, para a nomeação, para a composição da comissão de ética dessa Casa. Nós sabemos que estamos no ano eleitoral. Nós sabemos que só nessa Casa aqui, né, se apresentam 3 pré-candidatos até agora, né, 2 disputando uma cadeira como deputado estadual, né, e 1 disputando para a Câmara Federal, né. Por mais que haja um comprometimento, acredito que da maioria desses pré-candidatos, né, a ser fiel ao seu mandato e não misturar as coisas, mas a gente tem assistido já a insistência de práticas, né, de uma política atrasada, de se divulgar informações falsas, né, de caluniar, de desrespeitar, né, de fazer com que aquela ação venha descredibilizar o outro. E aí eu lamento muito esse tipo de prática, que inclusive tem sido combatida pelo próprio Judiciário, e aí eu gostaria de compartilhar com os senhores uma vitória importante que conseguimos contra um vereador dessa Casa, que todos nós sabemos quem é, através de uma decisão vinda de um juiz,
do doutor Felipe, obrigou esse vereador desta casa a tirar todas as postagens caluniosas que ele fez sobre a minha pessoa, sobre as pessoas que me cercam, sobre a minha empresa. Eu entendo que isso foi um avanço, uma conquista muito importante. Mas é lamentável que esse mesmo parlamentar utilize de recursos, de artifícios, para cometer a mesma prática, envolvendo a sua assessora direta, envolvendo blogs tendenciosos, envolvendo fakes de WhatsApp, usando de todos os recursos mais baixos possíveis para estar insistindo nas mesmas práticas de calúnia, daquelas mesmas conversa fiada, né? Que o vereador tem um caso com não sei quem, que o vereador tem ato ilícito aqui, ali e acolá. Chega-se ao ponto de tão ridículo que está sendo isso, de pegar um extrato de um contrato meu firmado com a instituição federal ou estadual e vincular aquele extrato de um contrato como um ato de corrupção. É um desespero muito grande, é uma necessidade de criar fatos que não existem para tentar desqualificar aquele que talvez ele já rodou, vasculhou, se infiltrou, buscou de todas as formas encontrar uma solução para tentar desmoralizar e não conseguiu. Então eu quero, com esse exemplo, alertar os senhores que nós possamos tomar, para que nós possamos tomar uma medida rápida para efetivar o Código de Ética e Decoro Parlamentar, para que todos nós sejamos respeitados aqui dentro dessa casa. Até quem comete um ato de desrespeito hoje também tem o seu direito de ser respeitado, garantido. Já tem demanda, já tem denúncias que eu quero apresentar, mas que infelizmente não estão andando, porque desde o ano passado essa comissão ela está inoperante em função desse mandado aí do Judiciário. Respeito, entendo, né, a importância do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário também não pode engessar o Poder Executivo. Nós temos uma lei que foi votada por todos, por unanimidade aqui. E essa lei já começou a ser aplicada. Se há alguma dúvida, vamos esclarecer essa dúvida. Se a dúvida estiver algum ato de ilegalidade, vamos corrigir esse ato de ilegalidade e vamos tomar providências para que outros atos de ilegalidade, como esses que eu estou narrando agora, não venham a acontecer e não venham a acontecer de maneira impune. Então, esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, que é o de número 34, eu peço providências para que seja feito um processo de seleção pública, né, para dar direito a uma empresa à exploração do transporte municipal no nosso município. Eu tenho acompanhado as condições precárias, né, que os ônibus têm circulado na nossa cidade. Inclusive, tenho várias fotos aqui que podem ser disponibilizadas, fotos, vídeos, situações precárias que comprometem a segurança do usuário, comprometem o conforto, né? A gente tem ônibus circulando com vidro quebrado, com o estofado rasgado, com buracos na lataria, né? Tem problemas aqui generalizados. O que chama a nossa atenção é que essa empresa, a Transneópolis, ela presta esse serviço de utilidade pública no nosso município, mas não tem nenhum amparo legal para isso. Não tem nenhum contrato que dê o direito de explorar essas linhas aqui no nosso município. E eu digo isso porque eu tive o cuidado de consultar a prefeitura. Nós emitimos um ofício, né, para a prefeitura, pedindo cópia do processo de seleção dessa empresa, e o que nós tivemos de retorno é que não há nenhum processo de seleção dessa empresa, e de que, se isso houve no passado, e que eles teriam que buscar no arquivo morto para ver se acha algum documento nesse sentido. Essa informação apenas confirma o que nós sabemos. E nós sabemos que, para que uma empresa explore, né, os serviços de utilidade pública, elas precisam de passar por uma seleção pública, né, para que dê legitimidade àquela exploração comercial que ela está fazendo. Então, eu peço aos senhores apoio nesse sentido, para que nós possamos garantir melhores condições de segurança, melhores condições de conforto, uma ampliação também maior na rede de atendimento dessas linhas no nosso município, né? Porque a partir do momento que não tem um contrato, como é que vai se definir qual a rota entre os bairros?
Qual o bairro que vai ser contemplado por uma linha de ônibus? Qual é que não vai ser? Esse poder de decisão fica exclusivamente entre o proprietário e o prefeito. E tudo que é público tem que ser tratado de maneira pública. Se fosse privado, poderia ser tratado entre duas pessoas. Mas como é público, tem que ser tratado de maneira pública. Então, o que a gente pede é que esse serviço, que é de utilidade pública, seja feito de maneira mais profissional, mais transparente e que ofereça mais segurança e conforto aos usuários que usam esse serviço diariamente. E o terceiro requerimento, senhores, trata do contrato milionário de limpeza urbana na nossa cidade. No ano passado, nós assistimos à realização de uma licitação de algo em torno de 7 milhões de reais. Foi a licitação de maior volume de recursos públicos que foi conduzida por essa gestão do prefeito Manuel Botafogo até hoje. É uma licitação milionária que envolve um serviço caro, não é um serviço barato realmente, mas é um serviço que precisa de um acompanhamento muito próximo de todos nós. Eu tenho acompanhado esse contrato desde o primeiro dia de execução dele, onde a gente tem fiscalizado as condições dos veículos que estão sendo implantados nesse contrato, até porque o edital exigia que os veículos tinham que ser zero, novos, os caminhões coletores, e de fato a gente tem acompanhado para que isso não fuja o que é da previsão contratual. Nós temos acompanhado algumas obrigações dessa empresa que não foram cumpridas a princípio, como o fornecimento de fardamento dos funcionários. Os funcionários mesmo do serviço de limpeza passaram algo em torno de 2 meses sem fardamento adequado, sem EPIs, sem condições de realizar o seu trabalho com segurança. E nós acompanhamos, cobramos e conseguimos resolver isso. E agora fica uma dúvida com relação a algumas exigências desse contrato, como, por exemplo, a obrigação de realizar capinação na nossa cidade. Eu tenho circulado, por exemplo, no IPCEP, a gente tem visto várias ruas que o mato está tomando conta do meio-fio, aonde há uma obrigação dessa empresa de realizar a capinação, aonde há uma previsão no contrato dessa empresa, por exemplo, de recolher restos, né, vindos de trabalho de poda. Um dia desse eu estava aqui na frente do Banco do Brasil e estava sendo realizado um trabalho de poda. E aí a gente via que a coleta desse material todo estava se dando através de um caminhão que estava circulando, inclusive, de maneira precária, esse caminhão a serviço do DENIT, carregado de madeira. E aí vem aquela dúvida: de onde veio esse caminhão? Se o contrato de licitação exige que seja um caminhão zero, já começa logo daí. Segundo, esse caminhão ele está a serviço do DENIT ou ele está a serviço da Prefeitura de Carpina? Fica também essa outra dúvida. Qual é o destino a ser dado para aquela madeira? Quem é que está realizando a poda? É a Prefeitura ou é a empresa? O corpo de funcionários da Prefeitura ou o corpo terceirizado dessa empresa? Eu pude constatar em loco que é o corpo efetivo da Prefeitura, contratado direto da Prefeitura. Então a gente precisa de acompanhar se esses serviços que estão sendo feitos também estão sendo pagos a essa empresa que tem hoje um amparo de um contrato milionário. Então, por esse motivo, por esses motivos que foram elencados aqui, eu peço aos senhores apoio para a gente aprovar um requerimento onde eu estou pedindo a cópia do contrato, a cópia dos boletins de medição e as notas fiscais com atesto de pagamento realizado por essa empresa. Só para os senhores terem uma ideia, esse contrato milionário, ele é pago através de um procedimento de pesagem do lixo coletado. Todo o lixo que é coletado na cidade, ele tem que ser pesado para que entre numa medição. Essa medição é atestada pela Prefeitura e ela é paga depois de acordo com essa pesagem. Mas eu pude verificar em diversas equipes que estão trabalhando nessa coleta que não está havendo essa pesagem. Então, se não está havendo essa pesagem, como é que está havendo pagamento? Como é que pode se pagar algo que a gente não tem a comprovação que está sendo efetivamente executado? Será que está sendo pago o valor adequado, um valor menor ou um valor maior? Eu acredito que valor menor não deve estar sendo pago.
Então, o meu receio é que esteja sendo pago algo maior do que é devido. Então, mais uma vez, para concluir, eu peço o apoio dos senhores, considerando que esse serviço é de utilidade pública, de interesse de todos nós, atinge diretamente a população e atinge diretamente os cofres públicos, porque a gente está falando do contrato que envolve o maior volume de recursos públicos da gestão do prefeito Manuel Botafogo. Eu coloco em discussão o requerimento do vereador. Antes, eu queria falar sobre a comissão de ética, Diogo. Na verdade, a gente criou a comissão de ética, que foi aprovado e passou, e entraram com mandato de segurança, onde o Poder Judiciário pediu informação sobre os critérios que foi criado e a gente mandou tudo certinho. A gente não tem por que fazer outra comissão, porque ela ia parar também. Então, a gente ficou no aguardo da Justiça para ela tomar a decisão, porque a gente mandou as informações que ela pediu. Aí, mas, de qualquer forma, eu disse ao senhor, por telefone ontem, que hoje ia conversar com o jurídico, mas ele chegou muito tarde, estava meio tumultuado, tinha umas coisas para responder também, mas amanhã não, quinta, né, Manu, que a gente combinou. A gente combinou e vai levar o assunto para ele, ver se ele tem como apressar, no caso, pedir ao juiz essa decisão, que se ele der contrário, a gente cria outra. Nada também impede da gente mudar algum membro, mas que a gente tenha consciência que a gente fez mais ou menos direitinho. Mas Manu vai ficar encarregada de me lembrar para que a gente passe para o jurídico isso e ver a resposta dele, eu passo com certeza. Quanto o 034, Diogo, eu gostaria de discutir que a sua intenção é muito boa, quem ganharia era os carpinenses, os poucos que andam nesse tipo de transporte, né? Mas nenhuma empresa quer, Diogo. Já veio aqui toda geladinha, toda com ar-condicionado, tudo micro-ônibus, mas não aguenta, só tem uma linha que dá passageirozinho, que é a Bairro Novo. Você vê para a Coab, não tem Kombi, não, só é um micro-ônibus, você anda vazio. Para o IPCEP, para o Tadeu, agora vem com um passageiro, 0, o segundo, né? O primeiro ainda carrega uma coisinha, o que passa no Madre Rosa e vai para o IPCEP, mas tem um que vem fazer Santa Cruz 2, por ali, desce ali, passa uns 10 minutos parado, depois sai rodeando e não traz ninguém. Então, se vier essas empresas, eles vão correr também, não aguenta não, a não ser que se sustente só no Bairro Novo, porque eu vejo o Bairro Novo realmente cheio, mas os outros bairros já tentaram, vir com uns carrinhos sem pagar imposto, não paga, realmente você tem razão, é tudo avulso, tudo clandestino. Agora veio uma organizada que nem os impostos pagou e correu assim mesmo, foi embora, uma disse que era de Garanhuns, é Tamboril, né? De Arco Verde. Tamboril, mesmo, nem se fosse dele, ainda não conseguiu se segurar, se manter. Ainda se fosse do próprio gestor que podia dar uma injeção. Se fosse, né? Porque ninguém prova até hoje. Aí, mas, de qualquer modo, a sua intenção é a melhor possível nesse requerimento, porque não é. Bom, fica a critério, continua, eu coloco em discussão o requerimento, com a palavra a nova vereadora Manu Lapa. Obrigada, presidente. É interessante que hoje, o senhor, quando a gente esteve lá na sala, o senhor falou sobre essa questão da comissão. Eu tinha até passado aqui para Diogo, da sua preocupação, da sua inquietação em relação a isso. E, naquele momento, eu até tinha dito, vereador, que eu não estava sabendo sobre a questão da comissão. Mas daí, presidente, essa inquietação, na verdade, a mesa, né, como num todo, essa inquietação do vereador ela é muito pertinente. Como se a gente tem várias ocupações, existem várias inquietações, a gente, às vezes, se esquece, né, dessa matéria. Eu acredito que ela tem que ser, mais uma vez, estudada, analisada, provocar, já que dizem que o jurídico, que o poder judiciário ele tem que ser provocado, a gente tem que provocar essa inquietação dele e que traga essa matéria de volta para casa para ela ter mais musculatura, como se diz, né? Para que a gente evite constrangimentos e mais problemas diante de todo o ano de 2017 que nós passamos nessa casa. Às vezes a gente se torna quieto numa situação porque a gente não está sendo atingido. Mas a minha pessoa, pelo menos a vereadora Manu Lapa, é a seguinte: se o irmão Roberto Cidjalma Sinicó for atingido nesta casa, eu também estou sendo atingida.
porque eu não me enxergo só como uma pessoa, mas também como uma parlamentar, igualmente a vocês, e como a casa num todo. Então, essa inquietação sua, Diogo, ela é muito pertinente. Então, antes que venham mais injúrias, mais ofensas, né, para dentro dessa casa. Eu me lembro que o vereador, que o presidente até hoje falou, foi tão bom a sessão passada, então que as sessões permaneçam dentro deste respeito, desta moralidade que existe, que a gente possa discursar, a gente possa também divergir, mas com muito respeito um ao outro. E, para isso, se for necessário que se haja a comissão, que ela venha, tanto porque em várias outras câmaras já existe essa comissão implantada, né? E que aqui nessa casa a gente possa se utilizar dessa comissão de fato, porque quando a gente começou a utilizar-se dela, houve esse impasse. Na questão dos outros 2 requerimentos, Diogo, principalmente no que se refere da questão da licitação dos 7 milhões, né? Eu nem vou discursar tanto sobre a questão do transporte municipal, o presidente já fez uma explanação, e a gente vê, independente da utilidade dela, a gente vê o descaso que há no transporte municipal, e é preciso realmente que tudo isso seja revisto. Eu costumo dizer, se a gente tiver que botar regras para que as coisas sejam de fato feitas, façamos então. Seria muito bom se a sociedade não precisasse das regras, né? Mas já que necessita de regra até para sair de casa, para se vestir, para se comer, para se levantar dentro da nossa própria casa, que façamos também delas nas ruas. E o transporte público ele precisa, de uma certa forma, passar a ser instituída essas regras para que ela venha para dentro da nossa cidade, porque é a nossa população que está lá dentro. E, em relação à licitação da empresa, que acompanha também, a gente vem acompanhando tudo isso, desde o ano passado, a questão da limpeza urbana, a questão das licitações, elas foram bem batidas aqui na casa. Inclusive, você falou aí da questão da utilidade do carro, da limpeza urbana, e essa semana, essa semana não, hoje de manhã, foi visto o carro da iluminação pública na polda, lá na academia da cidade, que venham as poldas, mas não no carro da iluminação pública, né? Eu ainda desconheço que há essa facilidade de se usar o carro que poderia estar nos postes, que poderia estar atendendo a população. Ela está, inclusive, estou com fotos aqui no celular do carro, hoje de manhã, logo cedo, sendo utilizado nas podas das árvores na academia da cidade. Então, que eu lhe acompanho nesses 3 requerimentos, todos eles muito bem pertinentes, e eu acredito que o trabalho parlamentar ele tem que ser feito nessa forma, baseado em cima dos números, dos dados. A gente tem que passar e transmitir para a população os conhecimentos do que de fato falta. E, Diogo, eu tenho visto esse trabalho em você muito pertinente, em cima dos números, em cima dos repasses, do que sai, da aplicabilidade, e é dessa forma que a gente tem que ser feito. Eu costumo dizer que dentro dessa casa a gente não fomos eleitos para ser advogados de prefeitos, e sim da população carpinense. Então, acompanho esses 3 requerimentos com plena certeza. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o novo vereador Djalma da Serra, posteriormente o vereador Guilherme. Diogo, eu acompanho o teu requerimento, certo? São muito importantes, muito salutar. E dando uma resposta aqui um pouco a Manu, sobre o problema do carro da iluminação pública fazendo poda, é porque a gente está com o problema da iluminação, Manu. Trouxeram material sexta-feira. Como o Paulo não conhece muito a área da iluminação, aí me chamou para resolver esse problema. E eu mandei devolver as lâmpadas, que são lâmpadas de terceira qualidade. Aí, como não tem esse material, a lâmpada original, aí Roberto botou um requerimento para podar aquelas árvores que estavam quebrando os galhos. E só pode ser podada aquelas árvores com esse tipo de carro. A gente não pode pedir a CELP, que não está na rede da CELP. A gente não pode alugar um carro porque é muito caro. Aí o carro de iluminação pública, como está parado, a gente pediu ao prefeito para ele agilizar esse problema. Por isso foi usado o carro de iluminação pública. E eu acredito que nenhuma pessoa vai na ponta de uma galha daquela, com a foice, com um serrote, para podar. Tem que ter um carro desse. E esse carro da iluminação pública tanto serve para iluminação pública como para fazer poda. Viu? É somente isso aí. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir. Guilherme, desculpe. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas, senhoras e senhores. Vereador Diogo, referente à comissão que foi criada, a comissão de ética, eu lembro de várias discussões, muitas reuniões